Graça e paz, estou aqui mais uma vez para o nosso devocional. Que maravilha! Estamos no 31º dia. Estamos aí há 9 dias de encerrar a nossa campanha, O Caminho da Santidade. Tem sido um tempo tão precioso de aprendizado, de crescimento, e eu sei que isso é só o começo do que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar caminhando em santidade, caminhando em direção ao Senhor, porque isso é santidade. Santidade nada mais é do que nós estarmos caminhando com o Senhor, caminhando em direção ao Senhor e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E neste devocional de hoje, o tema é muito poderoso. O tema é: a palavra discerne pensamentos e propósitos. Que maravilha! Nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Que palavra poderosa! O texto está nos dizendo que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é esta espada afiada de 2 gumes, ou seja, ela tem 2 fios. No primeiro momento, isso significa que ela corta para ambos os lados. Ela é uma espada que penetra, e ela é tão poderosa que ela penetra a ponto de dividir coisas que são praticamente impossíveis de dividir. Ela consegue dividir alma e espírito, juntas e medulas. Veja bem, o autor aos Hebreus, ele fala de uma profundidade da palavra de Deus. Esta forma como a palavra, ela penetra na alma humana. E como diz o tema de hoje, ela é capaz de discernir, de compreender os pensamentos do coração humano. É interessante que esta ideia, este pensamento, nos faz perceber que a Bíblia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos confrontados por ela. Porque, na verdade, quem conhece os nossos pensamentos? Quem, de fato, conhece as intenções do nosso coração? Na verdade, são mistérios. A verdade é que eu não tenho como saber o que está na mente do outro e o outro não tem como saber o que está na minha mente. Por mais que a minha esposa, que é a pessoa que mais me conhece nesta vida, sou casado há 33 anos, e a minha esposa conhece quando eu chego em casa, conforme os meus passos, ela percebe se eu estou bem ou não estou bem. Pelo meu tom de voz, às vezes eu nem percebo, mas o meu tom de voz, ela soa diferente para ela. O que houve, amor? Não houve nada, mas ela percebe que algo não está bem. É interessante observar que nós não temos condições de penetrar a mente do outro, de entender profundamente o coração do outro, porque os nossos corações, a nossa mente é o nosso mundo à parte. Que coisa interessante isto. E na verdade, o que esta palavra está dizendo, o que o texto está nos mostrando, é que a palavra de Deus é como esse bisturi, é como esta espada tão penetrante, que consegue perceber, discernir o que está em nosso coração. Nós somos seres humanos falhos, nós somos seres humanos que temos tantas coisas passando em nossa mente, a nossa natureza é adâmica, ela é pecaminosa, e muitas vezes nós não conseguimos entender a natureza humana, mas a palavra de Deus tem este poder, ela nos confronta. Quando olhamos para a palavra de Deus, quando começamos a ser expostos à palavra de Deus diariamente, nós começamos a ver quem nós somos de fato.
eu percebo então que eu tenho pensamentos que não deveria ter, que eu tenho propósitos, sentimentos, que eu tenho coisas no meu coração que não deveriam estar lá. E a palavra de Deus, ela vai lá e trabalha nisto. Ela traz para fora aquilo que está dentro de mim que não agrada a Deus. Talvez seja por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade de se debruçar na palavra de Deus. Temos medo de percebermos pela palavra quem de fato nós somos. E pela palavra vamos perceber que nós não somos tão bonzinhos quanto pensamos. Não somos pessoas tão honestas quanto pensamos, tão íntegras quanto pensamos, tão santas quanto pensamos, porque a palavra de Deus nos confronta. É como um espelho, mas é um espelho tão poderoso que ao olharmos nele, nós não enxergamos apenas o nosso rosto, o nosso semblante, não apenas as nossas rugas, os nossos pés de galinha, os nossos defeitos. Nós olhamos para a palavra e nós vemos a nossa alma. Nós vemos na palavra de Deus a nossa essência e percebemos que somos tão pecadores. Somos prontos a apontar o erro deste, daquele, estamos sempre com o dedo em riste para apontar os defeitos alheios, mas quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus e permitimos que ela fale conosco, e a palavra de Deus vai trabalhando em nosso coração, o Espírito Santo vai usando a palavra como uma ferramenta, como um bisturi, como um instrumento poderoso que começa a trazer para fora tudo que realmente está dentro de nós, e nós percebemos que precisamos mudar os nossos propósitos. Qual o propósito do teu coração no dia de hoje? Ou seja, você levantou com um pensamento em sua cabeça: bom, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, mas será que alguns propósitos, alguns desejos que estão no nosso coração são coisas que glorificam a Deus? Como aquele jovem que se prepara para um encontro com a namorada. E aí ele pensa, ele prepara um lugar, ele reserva um lugar num restaurante, numa pizzaria, marca o encontro, vai buscar ela em casa, os dois vão para uma pizzaria, vão para um restaurante, e na cabeça dele, ele talvez está ali pensando naquele jantar, mas há um propósito escondido ali. Na verdade, talvez na mente daquele menino, na mente daquele homem, naquela pessoa, ele está pensando que depois do jantar ele quer ter um momento íntimo, um momento romântico com aquela pessoa. E talvez aquela menina, aquela jovem, ela queria apenas conversar, comer uma pizza, conhecer esta pessoa melhor. Conhecer esse rapaz com quem ela está saindo, com quem ela está começando a se relacionar, e ela queria só conhecê-lo. Saber quem eram seus pais, saber o que ele faz da vida, quais os seus sonhos, talvez qual a profissão que ele pretende seguir, e esse é o pensamento, é o propósito do coração daquela menina. Mas na mente daquele rapaz, daquele homem, ele está ali jantando, está ali conversando e até está falando dos seus sonhos, mas no fundo, o propósito do seu coração é um propósito de alguma forma seduzir esta moça para encerrar esta noite com um momento de intimidade com ela. Veja, são duas pessoas no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, conversando o mesmo assunto, mas com propósitos diferentes no coração. Veja bem, mas a palavra de Deus, quando relacionamos com ela, ela traz à tona a nossa essência, os propósitos do nosso coração. Olha o que o texto diz: pois a palavra de Deus é viva, não é uma coisa morta, não é uma coisa aleatória, ela é viva e ela é eficaz. E é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas.
e julga os pensamentos e intenções do coração. Que coisa tremenda! Ela penetra no âmago do teu ser. Ela penetra de fato naquilo que é mais profundo em nós. O salmista Davi disse: sonda-me, Senhor, e me conhece. O Senhor sonda os nossos corações. E o instrumento que Deus usa também para sondar os nossos corações é a sua palavra. Por isso, meu querido irmão, querido amigo, você que está ouvindo esse devocional, eu quero desafiar você, convidar você a permitir-se ser discernido, compreendido pela palavra de Deus. Ou seja, Deus quer usar a palavra de Deus, a sua palavra, para trazer para fora, trazer para a tua mente quem de fato você é. E quando isso acontece, você vai perceber que você não é um homem, uma mulher, um ser humano tão bom, tão perfeito quanto você imagina. E sabe o que isso vai fazer na sua vida? Isso vai fazer você se jogar à cruz, se jogar aos pés de Cristo, em reconhecimento que você depende completamente de Deus. Nós somos pessoas más, pecadoras, com o coração caído por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, pelo poder do seu Evangelho, há uma boa notícia para mim e para você. Nós podemos ser transformados poderosamente pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.